Deus existe. Stephen Hawking. A ciência responde cada vez mais perguntas que costumavam ser domínio da religião. A religião foi uma primeira tentativa de responder questões que todos fazemos. Por que estamos aqui? De onde viemos? Há muito tempo, a resposta era quase sempre a mesma. Foram deuses que construíram tudo. O mundo era um lugar assustador. Assim até valentões como os vikings acreditavam em seres sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais, tais como raios, tempestades e eclipses. Hoje em dia, a ciência oferece respostas melhores e mais consistentes, mas as pessoas sempre vão se aferrar à religião porque lhes dá conforto e elas não confiam ou não compreendem a ciência. Alguns anos atrás, uma manchete na primeira página do Times dizia Hawking: Deus não criou o universo. A matéria era ilustrada. Deus era mostrado em um desenho de Michelangelo, um ar estrondoso. Publicaram uma foto minha, um ar presunçoso. Fizeram parecer um duelo entre nós. Mas não tenho nada contra Deus. Não quero passar a impressão de que meu trabalho é sobre provar ou refutar a existência dele. Meu trabalho é encontrar uma estrutura racional para compreender o universo que nos cerca. Por séculos, presumia-se que pessoas com deficiência como eu viviam sob uma maldição infligida por Deus. Bom, talvez eu tenha irritado alguém lá em cima, mas prefiro pensar que tudo pode ser explicado de outra forma, com as leis da natureza. Se você confia na ciência, como eu, acredita que há certas leis que sempre são obedecidas. Se preferir, pode dizer que as leis são obra divina, mas isso é antes uma definição de Deus do que uma prova de sua existência. Em cerca de 300 a.C., um filósofo chamado Aristarco ficou fascinado por eclipses, sobretudo os lunares. Ele foi corajoso o bastante para questionar se eram mesmo causados pelos deuses. Aristarco foi um verdadeiro pioneiro da ciência. Estudando o céu cuidadosamente, chegou a uma conclusão ousada. Ele percebeu que o eclipse na verdade era a sombra da Terra passando sobre a Lua, não um evento divino. Liberado por essa descoberta, ele foi capaz de identificar o que realmente estava acontecendo lá no alto e desenhou diagramas mostrando a verdadeira relação entre o Sol, a Terra e a Lua. A partir disso, chegou a conclusões ainda mais notáveis. Ele deduziu que a Terra não era o centro do universo, como todos pensavam, mas que na verdade orbitava o Sol. De fato, compreender esse arranjo explica todos os eclipses. Quando a Lua lança sua sombra na Terra, trata-se de um eclipse solar. E quando a Terra projeta a sombra na Lua, há um eclipse lunar. Mas Aristarco foi ainda mais longe. Ele sugeriu que as estrelas não eram fendas no chão celestial, como acreditavam seus contemporâneos, mas outros sóis, como o nosso. Só que muito distantes. Que descoberta assombrosa deve ter sido! O universo é uma máquina governada por princípios ou leis essas que podem ser compreendidas pela mente humana. Acredito que a descoberta dessas leis foi a maior conquista da humanidade, pois são essas leis da natureza como hoje as chamamos que nos dirão se necessitamos mesmo de um Deus para explicar o universo. As leis da natureza são uma descrição de como as coisas de fato funcionam no passado, presente e futuro. No tênis, a bola sempre vai exatamente onde dizem que irá. E há também muitas outras leis em funcionamento nesse exemplo. Elas governam tudo o que está acontecendo, desde como a energia da raquetada é produzida nos músculos dos tenistas até a velocidade com que a grama cresce sob seus pés. Mas o mais importante é que essas leis físicas, além de serem imutáveis, são universais. Elas se aplicam não só à trajetória de uma bola, mas também ao movimento dos planetas e tudo mais que existe no universo. Ao contrário das leis feitas pelos seres humanos, as leis da natureza não podem ser quebradas eis porque são tão poderosas e, quando encaradas do ponto de vista religioso, também controversas. Se você aceita, como eu, que as leis da natureza são fixas, nesse caso não demora muito até se perguntar, que papel Deus tem a desempenhar? Essa é uma grande parte da contradição entre ciência e religião e, embora minhas opiniões tenham virado manchete, trata-se de um conflito antigo. Poderíamos definir Deus como a encarnação das leis da natureza. Porém não é assim que a maioria pensa. As pessoas se referem a uma criatura semelhante ao ser humano, com a qual podem se relacionar.
Quando observamos a vastidão do universo, e como a vida humana é insignificante e acidental, parece muito implausível. Uso a palavra Deus em sentido impessoal, como Einstein fez para as leis da natureza. Assim, conhecer a mente de Deus é conhecer as leis da natureza. Minha previsão é que conheceremos a mente de Deus até o fim deste século. A única área restante que a religião pode reclamar para si é a origem do universo. Mas mesmo neste caso a ciência está progredindo e não deve demorar a fornecer uma resposta definitiva. Quando publiquei um livro perguntando se Deus criou o universo, ele causou certo alvoroço. As pessoas se irritaram que um cientista pudesse ter algo a declarar sobre questões religiosas. Não pretendo dizer a ninguém no que acreditar, mas para mim perguntar se Deus existe é uma questão válida para a ciência. Afinal, é difícil pensar em um mistério mais importante ou fundamental, o que o Quen criou e controla o universo. Sou da opinião de que o universo foi criado espontaneamente, do nada, segundo as leis da ciência. O pressuposto básico da ciência é o determinismo científico. As leis da ciência determinam a evolução do universo dado seu estado em um dado momento. Essas leis podem ou não ter sido determinadas por Deus, mas ele não pode intervir para infringi-las, pois então elas não seriam leis. Isso dá a Deus a liberdade de escolher o estado inicial do universo, mas mesmo aí parece que deve haver leis. Assim Deus não teria liberdade alguma. Apesar da complexidade e variedade do universo, percebe-se que, para criar precisamos de apenas 3 ingredientes. Vamos imaginar que poderíamos listá-los em um tipo de livro de receitas cósmico. Quais são os 3 ingredientes necessários? O primeiro é a matéria, coisas que tenham massa. A matéria está à nossa volta, por toda a parte, no chão sob nossos pés e no espaço sideral acima. Poeira, rocha, gelo, líquidos. Vastas nuvens de gás, espirais massivas de estrelas com bilhões de sóis, espalhados por distâncias inacreditáveis. A segunda coisa de que vamos precisar é energia. Mesmo que você nunca tenha pensado a respeito, todo mundo sabe o que é energia. Algo que encontramos diariamente. Vire para o sol e você pode senti-la no rosto. A energia é produzida por uma estrela a 150 milhões de quilômetros de distância. A energia permeia o universo e impulsiona os processos que fazem dele um lugar dinâmico, mudando infinitamente. Assim, temos matéria e temos energia. A terceira coisa de que precisamos é espaço. Espaço é os montes. Pode-se chamar o universo de muitas coisas: assombroso, belo, violento, mas de apertado, isso não. Onde quer que olhemos, vemos espaço, mais espaço e depois ainda mais espaço, estendendo-se em todas as direções. É de deixar tonto. Então de onde poderia provir toda essa matéria, energia e espaço? Até o século XX, não tínhamos ideia. A resposta veio dos insights de um homem, provavelmente o cientista mais extraordinário de todos. Seu nome era Albert Einstein. Infelizmente não cheguei a conhecê-lo, pois eu tinha apenas 13 anos quando morreu. Einstein percebeu algo absurdamente extraordinário, que 2 ingredientes principais na composição do universo, massa e energia, são basicamente a mesma coisa, 2 lados da mesma moeda, se preferir. Sua famosa equação igual a mc2 simplesmente quer dizer que a massa pode ser pensada como uma espécie de energia e vice-versa. Assim, em vez de 3 ingredientes, podemos agora dizer que o universo tem apenas 2, energia e espaço. Mas de onde provém toda essa energia e espaço? A resposta foi encontrada após décadas de trabalho dos cientistas. Ambos foram espontaneamente inventados em um evento que hoje chamamos de Big Bang. No momento do Big Bang, um universo inteiro passou a existir e, com ele, o espaço. Tudo inchou, como uma bexiga sendo soprada. Então de onde vem toda essa energia e espaço? Como pode um universo inteiro repleto de energia, da espantosa vastidão do espaço e de tudo que há nele simplesmente surgir do nada? Para alguns, é aí que Deus volta a entrar em cena. Deus criou a energia e o espaço. O Big Bang foi o momento da criação. Mas a ciência conta uma história diferente. Correndo o risco de me meter em maus lençóis, acho que podemos compreender muito mais os fenômenos naturais que aterrorizavam os vikings.
Podemos ir até além da linda simetria de energia e matéria descoberta por Einstein. Podemos usar as leis da natureza para nos debruçar sobre a própria origem do universo e descobrir se a existência de Deus é o único modo de explicá-la. Minha infância na Inglaterra do pós-guerra foi uma época de austeridade. As pessoas diziam que você nunca ganharia algo a troco de nada. Mas hoje, após toda uma vida de trabalho, acho que na verdade podemos ganhar um universo inteiro de graça. O grande mistério no coração do Big Bang é explicar como um universo inteiro e fantasticamente imenso de espaço e energia pode se materializar do nada. O segredo reside em um dos fatos mais estranhos sobre nosso cosmos. As leis da física requerem a existência de algo chamado energia negativa. Para ajudá-lo a compreender esse conceito estranho, porém crucial, deixe-me fazer uma simples analogia. Imagine que um homem quer construir uma colina em um terreno plano. A colina vai representar o universo. Para fazer isso, ele cava um buraco no chão e usa a terra para erguer sua colina. Mas é claro que não está apenas fazendo uma colina, também está fazendo um buraco na verdade, uma versão em negativo da colina. O material que havia no buraco agora se tornou a colina, de modo que são elas por elas. Esse é o princípio por trás do que aconteceu no início do universo. Quando o Big Bang produziu uma quantidade massiva de energia positiva, simultaneamente produziu a mesma quantidade de energia negativa. Dessa forma, o positivo e o negativo resultam em zero, sempre. É outra lei da natureza. Então onde está toda essa energia negativa hoje? Está no terceiro ingrediente de nosso livro de receitas cósmico, no espaço. Pode soar estranho, mas, segundo as leis da natureza relativas à gravidade e ao movimento, leis que estão entre as mais antigas da ciência, o espaço é um vasto depósito de energia negativa. O suficiente para assegurar que tudo resulte em zero. Admito que, a menos que matemática seja sua praia, isso é difícil de entender, mas é verdade. A rede infinita de bilhões de galáxias, atraindo umas às outras pela força da gravidade, atua como um gigantesco dispositivo de armazenamento. O universo é uma enorme bateria armazenando energia negativa. O lado positivo das coisas é a massa e a energia que vemos hoje em dia como a colina. O buraco correspondente, ou a porção negativa das coisas, esparrama-se por todo o espaço. O que isso significa em nossa busca por descobrir se existe um Deus? Se o universo resulta em nada, não é preciso alguém para criá-lo. O universo é o supremo almoço grátis. Como sabemos que a soma do positivo e do negativo resulta em zero, tudo o que precisamos fazer é descobrir o que ou quem, se preferir, deu origem ao processo todo. O que pode ter causado o surgimento espontâneo de um universo. Inicialmente, parece um problema desconcertante, afinal, as coisas não se materializam do nada. Não podemos estalar os dedos e esperar que uma xícara de café apareça quando temos vontade. É preciso prepará-la a partir de outras coisas como grãos de café, água e talvez leite e açúcar. Mas viaje por essa xícara de café pelas partículas de leite, até o nível atômico, descendo ainda mais até o nível subatômico e adentramos um mundo onde criar algo a partir do nada é possível. Pelo menos, por algum tempo. Isso porque, nessa escala, partículas como prótons se comportam de acordo com as leis da natureza que chamamos de mecânica quântica. E, com efeito, essas partículas podem aparecer ao acaso, existir por algum tempo e voltar a sumir para reaparecer em outro lugar. Como sabemos que o universo já foi muito pequeno, menor do que um próton, o significado disso é assombroso. Significa que o próprio universo, em toda a sua inapreensível vastidão e complexidade, poderia simplesmente ter passado a existir sem violar as leis conhecidas da natureza. Desse momento em diante, vastas quantidades de energia foram liberadas à medida que o próprio espaço se expandia, um lugar para armazenar toda a energia negativa necessária para fechar o balanço. Mas é claro que a questão crítica volta a surgir. Deus criou as leis quânticas que permitiram a ocorrência do Big Bang. Em suma, precisamos de um Deus para lhe dar início de modo que o Big Bang pudesse fazer bang. Não quero ofender a fé de ninguém, mas acho que a ciência tem uma explicação mais convincente do que a existência de um Criador divino. Nossa experiência cotidiana nos leva a crer que tudo o que acontece foi causado por algum evento prévio.
Assim, nada mais natural acreditarmos que alguma coisa, um Deus, talvez tenha feito o universo. Mas quando falamos sobre o universo como um todo, não é necessariamente assim. Permita-me explicar. Imagine um rio correndo pela encosta de uma montanha. O que causou o rio? Bom, talvez a chuva que caiu mais cedo nas montanhas. Mas o que causou a chuva? Uma boa resposta seria o Sol, que esquentou o oceano e lançou o vapor da água no céu, fazendo as nuvens. Ok, mas o que fez o Sol brilhar? Bom, se olharmos dentro dele, veremos um processo conhecido como fusão, em que átomos de hidrogênio se unem para formar hélio, liberando vastas quantidades de energia no processo. Até aqui tudo bem. De onde vem o hidrogênio? Resposta: do Big Bang. Mas eis o X da questão. As leis da natureza nos dizem que não só o universo pode ter surgido sem ajuda, como um próton, e não ter exigido nada em termos de energia, como também é possível que nada tenha causado o Big Bang. Nada. A explicação reside novamente nas teorias de Einstein e em seus insights sobre como o espaço e o tempo no universo estão fundamentalmente entrelaçados. Algo incrivelmente maravilhoso aconteceu com o tempo no instante do Big Bang. O próprio tempo começou. Para compreender essa ideia espantosa, considere um buraco negro flutuando no espaço. Um buraco negro típico é uma estrela tão massiva que entrou em colapso. É tão massivo que nem mesmo a luz consegue escapar de sua gravidade, e é por isso que são quase totalmente negros. Sua atração gravitacional é tão poderosa que não só dobra e distorce a luz, como também o tempo. Para entender como, imagine um relógio sendo sugado para dentro dele. À medida que o relógio se aproxima, ele começa a ficar cada vez mais lento. O próprio tempo começa a desacelerar. Agora imagine que o relógio, ao entrar no buraco negro, é claro, presumindo que suportasse as forças gravitacionais extremas, chega a parar. Ele para não por estar quebrado, mas porque, dentro do buraco negro, o próprio tempo não existe. E foi exatamente isso que aconteceu no nascimento do universo. Nos últimos 100 anos, fizemos avanços espetaculares em nossa compreensão do universo. Conhecemos as leis que governam quase todas as condições, com exceção das mais extremas, tais como as que deram origem ao universo ou os buracos negros. Acredito que o papel desempenhado pelo tempo no começo do universo é a chave final para eliminar a necessidade de um grande projetista e revelar como o universo criou a si mesmo. Como a existência de Deus se encaixa em nosso entendimento sobre o começo e o fim do universo. E se Deus existisse e você tivesse oportunidade de conhecê-lo, o que perguntaria a ele? A pergunta é: o modo como o universo começou foi escolhido por Deus por motivos que não podemos compreender ou foi determinado por uma lei da ciência? Acredito no segundo. Se preferir, você pode chamar as leis da ciência de Deus, mas não seria um Deus pessoal que você vai conhecer e para quem vai fazer perguntas. Se tal Deus existisse, eu gostaria de lhe perguntar o que ele pensa de um negócio tão complicado quanto a teoria M em 11 dimensões. À medida que viajamos de volta no tempo em direção ao momento do Big Bang, o universo fica cada vez menor e continua diminuindo até finalmente chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que na verdade se trata de um único buraco negro infinitesimalmente pequeno e denso. E, assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que aí também o próprio tempo tem que parar. Não podemos voltar um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existiu tempo para que nele houvesse um Criador. As pessoas querem respostas para as grandes questões, como por que estamos aqui. Não esperam respostas fáceis, então estão preparadas para quebrar um pouco a cabeça. Quando me perguntam se um Deus criou o universo, digo que a pergunta em si não faz sentido. O tempo não existia antes do Big Bang, assim não existe tempo no qual Deus produziu o universo. É como perguntar onde fica a borda da Terra. A Terra é uma esfera e não tem borda, procurá-la é um exercício fútil. Se eu tenho fé, cada um é livre para acreditar no que quiser. Na minha opinião,
A explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo e ninguém governa nosso destino. Isso me levou a perceber uma implicação profunda. Provavelmente não há céu nem um além-túmulo. Acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. Não existe evidência confiável disso e a ideia vai contra tudo o que sabemos em ciência. Acho que, quando morremos, voltamos ao pó. Mas, em certo sentido, continuamos a viver, na influência que deixamos, nos genes que passamos adiante para nossos filhos. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo, e sou extremamente grato por isso.